Vamos abrir as nossas Bíblias lá na penúltima carta do Novo Testamento, Judas, capítulo 1, no 8º versículo ao versículo de número 13. Judas, no primeiro e único capítulo dessa carta, no 8º versículo até o versículo de número 13. Todos acharam? Judas 1, 8 a 13. Está escrito assim na palavra do Senhor: Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele, pelo contrário disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos falar com Deus mais uma vez. Deus, nos últimos 6 anos, nesse lugar, o Senhor tem me usado com fidelidade e eu te louvo por isso. Peço-te, ó Pai, que nesses últimos cultos o Senhor me use da mesma forma, com fidelidade, com temor e com tremor. Não me permita deixar de falar a sua verdade sob qualquer circunstância. Faça-me, Senhor, arauto da sua voz e me ajude como pastor a defender o rebanho de Cristo. Lhe peço isso em nome de Jesus. Amém. Essa semana, estudando para falar sobre racismo estrutural, e já vale um adendo, não são as instituições que são racistas. O homem caído se acha melhor do que o outro a ponto de impor sua vontade ou sua superioridade. Só um parêntesezinho. Eu não sou a favor da ideia que corre aos 4 cantos de que as instituições são racistas em si mesmas, e nem que existe uma segregação institucional. Mas estudando para falar sobre esse assunto, eu me deparei com um pastor norte-americano, batista, e esse pastor, ele agredia nas suas palavras o politicamente correto. Ele dizia que a igreja dos nossos dias se tornou omissa em relação à verdade, pois há um espírito de politicamente correto, em que dar nome aos bois se transforma num ato grosseiro. E eu, pensando nesse pastor, nessa fala, pensei no politicamente correto e no apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo,
lá na sua segunda carta, ele diz algo extremamente interessante sobre os seus inimigos. Ele diz o seguinte: Demas amou o presente século, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Paulo não tem o menor medo de colocar o nome do indivíduo à frente de todas as coisas. Se você acompanhar um pouquinho mais os versículos abaixo, ele diz: Alexandre o latueiro, é como se Paulo dissesse: conhece o latueiro, o Alexandre? Aquele Alexandre? Lógico que você sabe, Timóteo. Causou-me muitos males, o Senhor lhe dará a paga segundo as tuas obras. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, ele já tinha dito isto. Ele disse: Himeneu e Alexandre foram contrários à palavra que foi pregada, vieram a naufragar, rejeitaram a boa consciência. Esses dois, Himeneu e o mesmo Alexandre o latueiro, entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Paulo não era um sujeito politicamente correto. Paulo não seria tido como um bom pastor dos nossos dias por exatamente nomear aqueles que estavam lutando contra o Evangelho e lutando contra a igreja. A minha esperança hoje é que eu consiga dar o recado de Deus no mesmo espírito de Paulo, na mesma verdade bíblica, me pautando nos meus antepassados que não se furtaram em dizer a verdade, mesmo se esta não fosse muito bem recebida. A carta de Judas é a carta ideal para quebrarmos esse politicamente correto. Nas ministrações e nas exposições, nós já vimos 3 outras mensagens. A primeira, Judas diz que aos eleitos toda a graça, aos eleitos de Deus todas as bênçãos. Judas disse que estes eleitos devem batalhar pela fé. Devem batalhar pela fé porque homens ímpios se introduziram no rebanho. E o último sermão, Judas, e este texto exposto nesta igreja, nos garantiu que há uma realidade punitiva dos ímpios e dos apóstatas. Todos os ímpios serão punidos e todos os apóstatas também. O Senhor não deixou de punir a Israel quando Israel deixou de crer. O Senhor não deixou de punir os anjos quando estes se rebelaram. E o Senhor destruiu Sodoma e Gomorra quando estas cidades se mostraram impossíveis de se arrepender. O tema que nós falaremos nessa noite é revelando os falsos mestres, dando clareza para que a igreja reconheça os falsos mestres em toda e qualquer situação. Versículo de números 8 diz: ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados. A primeira característica que envolve os falsos mestres é pautarem a verdade naquilo que está dentro do seu próprio coração. Em outras palavras, os falsos mestres tiram as suas conclusões dos seus próprios sonhos e devaneios, tiram as suas próprias conclusões dos seus pensamentos alucinados. Nós poderíamos dizer claramente, a diferença entre o falso mestre e o verdadeiro mestre é que o verdadeiro segue uma outra cartilha.
O verdadeiro tem uma outra fonte de autoridade, o Senhor e a sua palavra. E este foi o brado, por exemplo, dos reformadores. Os reformadores saíram às ruas gritando: somente a Escritura, somente a Escritura. Os falsos mestres têm sonhos, sentimentos, desejos, ideias e interpretações que nada mais são do que alucinações do próprio coração. A fonte de autoridade, quando muda a veracidade do mestre. Os reformadores, que eu já citei e posso citá-los mais uma vez, lutaram para que não fosse mais o Papa, não fosse mais a tradição, a fonte de autoridade a determinar como deveria ser a igreja e como deveriam ser os fiéis. Judas diz: repare na fonte de autoridade, mas não olhe somente para a fonte de autoridade, olhe também para o seu estilo de vida. Os três, mais uma vez, e aqui, aqueles que estão acompanhando todo domingo, Judas tem um jeitão de ensinar, é sempre em tríade, é sempre em trio. Então ele dá sempre 3 exemplos, ele cita sempre 3 coisas. E aqui ele cita 3 características. Primeiro, não só contaminam a carne. Segundo, como também rejeitam o governo. E terceiro, difamam as autoridades. 3 características claras. E essas características estão ligadas com o versículo anterior. Se você olhar para os versículos anteriores, aqui em Judas, você há de perceber que o irmão de Tiago, o irmão de Jesus, que escreve essa carta, vai fazer exatamente o caminho contrário. Ele vai primeiro citar Sodoma e Gomorra, contaminam a carne. Em segundo lugar, ele vai citar os anjos. E em terceiro lugar, ele vai citar a difamação de autoridade. É como se ele voltasse, é como se ele fizesse um link com aquilo que ele acabou de dizer. Os falsos mestres vivem a profanar a própria carne, vivem uma vida contaminados, assim como os sodomitas viviam. Vivem uma vida profana na carne, sua carne profana a sua vida. E talvez aqui nós possamos pensar numa obstinação sexual ou numa obstinação de satisfazer os desejos da própria carne. O falso mestre tem como fonte de autoridade as suas próprias alucinações e vive uma vida satisfazendo a própria carne. Segundo lugar, há uma rejeição governamental. Eles rejeitam a autoridade do governo. E aqui nós temos que pensar nos anjos. Os anjos que foram condenados nos versículos anteriores, no versículo de número 6, e há anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Esses anjos rejeitaram o governo, a soberania e a direção de Deus às suas vidas. Os falsos mestres, conforme Judas já nos disse no versículo de número 4, negam o único soberano e Senhor Jesus Cristo. É como se eles impusessem a sua vontade sobre tudo e todos. E a sua vontade é a que importa, pois eles são guiados pela carne. Os anjos que exerceram a sua vontade foram todos expulsos do céu. Uma terça parte dos anjos se rebelaram contra o governo de Deus exercido nas regiões celestiais. E em terceiro lugar, o estilo de vida dos falsos mestres é um estilo que difama as autoridades. E aqui o texto tem um aspecto muito particular. Autoridades aqui, a melhor tradução seria seres celestiais, ou os gloriosos,
ou os anjos em chamas. Talvez aqui anjos tenha uma conotação daqueles que estão tão próximos da autoridade de Deus, que possam demonstrar essa autoridade aos homens. Lembrem-se que a Bíblia nos ensina no Antigo Testamento que os primeiros a ministrarem as boas novas foram seres celestiais. A ligação aqui desse versículo de número 8 está exatamente com o versículo de número 5. O que foi ou qual foi o pecado dos israelitas no deserto? Quando os espias entraram na terra prometida, somente 2 mantiveram-se fiel a Moisés e a Arão e à autoridade de Deus. Os demais disseram: nós não conseguiremos com tais homens. E o resultado foi que aqueles que tinham 20 anos para cima viveram 40 anos no deserto e nenhum deles, senão Calebe e Josué, entraram na terra prometida. 90 mortos por dia, durante todas as semanas, todos os meses, todos os anos, por 40 anos. O falso mestre tem autoridade em si mesmo, contamina a carne ou só satisfaz a carne, rejeita o governo de Deus e difama a autoridade superior. Versículo de número 9, Judas dá o comparativo. E aqui esse texto é um texto muito interessante, e esse texto quase foi o responsável pela epístola de Judas não estar presente no cânon bíblico. Os antigos cristãos, aqueles que vieram antes de nós, tiveram alguma dificuldade em reconhecer essa epístola como sendo palavra de Deus, exatamente por causa desse textinho que está aqui. Que história é essa do arcanjo Miguel brigando com o diabo a respeito do corpo de Moisés? Que história doida é essa? Onde está essa história? Judas, a efeito de fazer um comparativo, para comparar a ideia de não difamar as autoridades, vai recorrer a um texto perdido, a nós é perdido, mas obviamente a ele presente, intitulado o Testamento de Moisés. E lá no Testamento de Moisés conta, naquele textinho, e nós só temos uma reconstrução provável, e quem gosta de história é um prato cheio para se deliciar, como é que eles reconstruíram essa história, quais foram as fontes, da onde surgiu toda essa ideia. É um prato cheio, é uma delícia nós olharmos para isso. Mas a reconstrução diz alguma coisa mais ou menos assim: quando Moisés e Josué viram a terra prometida, já prestes a entrar, Moisés manda Josué embora, porque diz que ele haveria de morrer. E logo à frente, Moisés morre. O Senhor havia dito que ele mesmo seria responsável pelo enterro de Moisés. Então, parece ter surgido uma disputa. Miguel, dos 7 arcanjos citados na Escritura, 4 têm nome, Miguel é o maior deles. Miguel então começa a disputar a respeito do corpo. A imagem que deve vir à sua cabeça não é a imagem daquele homem borracha que aguenta todas as coisas. Não foi bem isso. Eles começaram a discutir. Este homem é um assassino, talvez tenha dito o diabo. E o arcanjo Miguel disse: mas ele foi escolhido por Deus. E a disputa estava em cima da propriedade ou do fim que levaria o corpo. E essa reconstrução é uma reconstrução histórica, não é uma história bíblica, ok? É uma reconstrução da ideia hebraica do que aconteceu lá. Judas cita efeito de comparativo. E neste ato de disputa a respeito de quem tinha a autoridade sobre Moisés, o versículo de número 9 diz que Miguel, mesmo sendo superior a Satanás,
não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, o arcanjo Miguel disse: o Senhor te repreenda. E este texto aqui, você pode ter um correlato dele, lá no livro do profeta Zacarias, capítulo de número 3, versículo de número 2, quando o sumo sacerdote Josué, diante do anjo do Senhor, recebe a presença de Satanás, e o anjo do Senhor diz que o Senhor te repreenda, e manda Satanás embora. Então é isso que aconteceu. Miguel, mesmo sendo superior a Satanás, não declarou insultos e difamações ao diabo. E ao diabo, que merece todo tipo de insulto e difamação. O que Judas está nos ensinando é que se quem é maior não ousou pronunciar juízo difamatório ao menor, quanto mais esse princípio é verdadeiro a nós, seres humanos pecaminosos. Quanto mais a nós. Os líderes pautam a sua autoridade nos próprios sonhos, vivem para satisfazer a carne, rejeitam o governo de Deus, difamam as autoridades, fazendo assim o contrário do ensinado na Escritura. Versículo de número 10 então mostra a sabedoria dos falsos mestres. Olhe comigo na sua Bíblia. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam. Estes, quando não compreendem, não visam a compreensão, não visam a análise e ao escrutínio da razão, não visam a meditação longa debaixo das Escrituras para compreender a verdade. Pelo contrário, eles simplesmente difamam. E nesse ato de ignorância, e aqui ignorância, entendam bem, eu posso dizer claramente que eu sou um tremendo ignorante em sânscrito. Do mesmo jeito que eu sou um ignorante em francês. Eu conheço abajur, eu conheço uma outra palavra do vestuário feminino, porque tenho mulher e filha, mas tirando isso, eu conheço muito. Conheço um prato de comida. Sou um ignorante em relação ao francês. E se eu quero me pautar como alguém que conheço o francês, eu não posso simplesmente difamar o idioma, mas eu devo me devotar ao aprendizado do idioma. É isto que Judas está dizendo. A sabedoria desses homens não existe, porque eles não entendem a maioria das coisas, e por não entender, eles simplesmente difamam. Talvez o que a gente possa dar uma nomenclatura é que a diferença, por exemplo, de Paulo para esses homens é que Paulo, no último momento da sua vida, pede os pergaminhos para que ele continuasse os seus estudos. Ou como Pedro, que diria: as coisas que Paulo escreve são muito difíceis, mas mesmo assim a gente estuda para aprender. Mas há uma outra característica pautada aqui no versículo de número 10. Quanto a tudo o que compreendem por instinto naturais, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. E a tradução aqui ficou um pouco truncada, mas há uma outra tradução que nos ensina mais ou menos qual é esse princípio. Os falsos mestres, por não entenderem, preferem difamar, e como criaturas irracionais, e essa é a tradução da Nova Versão Transformadora, como criaturas irracionais, agem segundo os seus instintos e desse modo provocam a própria destruição. Entendam mais ou menos assim: eu não entendo, por não entender, eu simplesmente ajo, começo a agir, e neste ato de ação, eu me assemelho aos animais que simplesmente respondem pelo instinto. A verdade que os alucina está dentro do coração, está dentro dos seus instintos, e esses instintos os assemelham aos animais
e os levam à destruição. Uma coisa, irmãos, nós devemos saber de forma muito clara: ignorância não salvará ninguém. Naquele dia, simplesmente não entendi. Esse não é um argumento válido para alguém entrar no céu. Esse não é um argumento possível, porque há pessoas sinceramente erradas, e por estarem erradas, mesmo sendo sinceras, vão para o inferno. A sabedoria desses homens é uma sabedoria distanciada da razão. Nós poderemos pensar nisso de forma um pouco mais bíblica. São homens que não possuem discernimento espiritual e por isso falam injúrias contra qualquer um e contra qualquer coisa. São desprovidos de sabedoria divina, incapazes de compreender a verdade espiritual e assim incapazes de admitir a sua tolice. É um coração obstinado que só ouve o próprio coração. Como argumento final da sabedoria desses homens, essas pessoas são ignorantes em relação à realidade bíblica e completamente dependentes dos seus instintos animalescos. Mas eles não são uma classe em extinção, muito menos um grupo que é raro de se encontrar. Versículo de número 11 diz exatamente quais são os seus antecessores, de quem eles fazem parte, de qual linha eles fazem parte, de onde eles vieram e para onde eles vão. Versículo de número 11, Judas diz: ai deles, há uma aflição angustiante, angustiosa que os espera. Esse ai aqui é o mesmo ai que Jesus proferiu para Betsaida e Corazim. Ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim. Esse ai é o mesmo conjunto dos 7 ais que Jesus proferiu no sermão profético em Mateus capítulo de número 24. E ai na Bíblia é ai, não é? Então isso aqui deve ser lido de forma retumbante: ai deles, ai deles, ai deles. Por quê? Versículo de número 11: porque eles prosseguiram pelo caminho de Caim. Porque, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão. Porque eles pereceram na revolta de Corá. Agora note comigo que você tem aqui 3 verbos: prosseguiram, precipitaram e pereceram, e os 3 no passado. Não adianta falar com falsos mestres, deve-se falar com a igreja, porque os falsos mestres têm o coração obstinado e não são capazes de ouvir. A igreja sim. Eles já prosseguiram no caminho. De quem? De Caim. E qual é o caminho de Caim? O caminho de inveja cobiçosa que abandonou o caminho reto de Deus e se tornou um assassino. Irmãos, se Paulo não pôde ser politicamente correto e negociar a verdade, compete a cada pastor ser claro em dizer que há perigos que rondam a igreja. E eu louvo a Deus, porque esse final de semana teve um curso e um pastor amigo meu, Batista, me mandou uma mensagem e falou: eu percebi no seu Facebook que você está expondo Judas, e lá no Instituto Haggai, eu não conheço o Instituto em si, eu não conheço ao certo a linha, não conheço a entidade, então não posso dizer nada sobre ela, mas lá houve um apelo para que pastores pregassem Judas, e eu louvo a Deus por isso, louvo a Deus por haver
um movimento de retorno a uma carta clara, em exortação à igreja a lutar pela verdade em momentos em que a verdade é relativizada, e uma carta em que os falsos mestres são revelados, são expostos. Ai deles, porque eles já prosseguiram no caminho de Caim, eles já andaram nessa estrada. E note que Caim recebeu uma marca de Deus exatamente para não ser morto, mas mesmo assim a Bíblia nos diz que ele abandona o Senhor. Não é um caminho desprovido de graça e misericórdia da parte de Deus, mas é um caminho em que graça e misericórdia da parte de Deus não são suficientemente grandes para trazer o arrependimento, para que esses falsos mestres voltem. Segunda característica: esses homens estão seguindo o caminho dos seus antecessores, e aqui Judas nos diz que, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão. Lá em Números, capítulo de número 25, nos primeiros 3 versículos, nos conta exatamente que erro foi esse. Balaão enganou os israelitas e levou os israelitas a pecar contra Deus, e assim sendo, desviarem-se do Senhor, para que Balaão tivesse algum tipo de lucro, ou em outras palavras, para que Balaão tivesse a satisfação dos seus desejos em cima do povo de Israel. Prosseguiram no caminho de Caim, andaram por um caminho, precipitaram no erro, pularam numa viagem insólita e profunda, no cometimento dos mesmos erros de Balaão, que levaram Balaão à morte. Apocalipse capítulo de número 2, versículo 14, que foi escrito depois de Judas, nos diz que a doutrina de Balaão é esta: ele ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Ele incentivava outros a cometer o pecado para desviar toda a igreja. Características bem marcantes. Terceira característica: e pereceram na revolta de Corá. E a revolta de Corá talvez seja o exemplo mais claro aqui. A revolta de Corá está em Números capítulo de número 16, e em determinado momento do livro de Números capítulo de número 16, diz que Corá, Datã e Abirão, mais 250 líderes, levantaram-se perante Moisés e Arão, junto com os filhos de Israel, que haviam sido eleitos pelo povo, varões de renome, e se levantaram dizendo para Moisés: quem tu és sobre nós? Quem te pôs por príncipe sobre nós, ou por líder sobre nós? Não aceitamos a sua liderança. Qual foi o resultado da revolta de Corá? Naquele dia, os homens foram mortos à espada no dia seguinte. E junto a esses 3, suas famílias. E todos eles pereceram nas mãos do Senhor, por intermédio de Moisés e Arão. A sabedoria dos falsos mestres é tão doentia, que eles se colocam no caminho, no erro, e se assemelham a Corá em sua revolta. Então aqui nós temos amplas características possíveis de serem encontradas em diversos lugares do Brasil e do mundo. Qual é o perigo que eles representam? Versículo de número 12 diz: estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recado. Vamos entender aqui que esse texto também traz uma tradição que não mais existe, que são as festas de fraternidade, as festas ágape, as festas do amor.
O que eram essas festas no meio do cristianismo? Os crentes se reuniam para banquetear. A gente pode chamar popularmente de um juntar panela gospel no primeiro século. Eles juntavam panela entre eles e passavam o dia celebrando o amor, a fraternidade, e eles comiam e bebiam juntos. Não era bem uma ceia, era uma confraternização, não era um culto de ceia, de receber os elementos da ceia. Era uma confraternização. O que Judas está dizendo é que esses indivíduos, sem nenhum tipo de constrangimento, participam da comunhão da igreja, participam das refeições de celebração, participam desse culto de amor entre uns e os outros e a Deus. Mas ao participarem dessas reuniões, eles são como recifes para uma embarcação. Eles são como rochas submersas, em que a embarcação está próxima do cais, mas encontra com pontas afiadas que rasgam o casco do navio. Em outras palavras, eles estão escondidos no vosso meio. Não dá para vê-los de forma clara, pois eles estão submersos. E por isso representam um perigo enorme. Porque já foi dito isso aqui por mim tantas vezes, e eu espero que assim que eu não mais esteja aqui, essas coisas sejam lembradas. O diabo não aparece vermelho, balançando o rabo e fedendo a enxofre. Na maioria das vezes ele aparece como uma figura piedosa, te dando a paz do Senhor. Não se iludam, não se iludam. Se ele aparecer fedendo, nós o expulsamos. Mas se ele aparecer entre nós, leva um tempo até detectá-lo. Quem de fato esses homens são? Versículo de número 12 diz: pastores que a si mesmos se apacentam. No original a palavra pastor não está aqui, mas a palavra apacentar está. Então o que significa esse texto? Significa que esses indivíduos só cuidam de si mesmo. Cuidam apenas dos seus próprios interesses. Cuidam apenas dos seus próprios objetivos e seus próprios projetos. Irmãos, tomem muito cuidado com pastores que têm projetos pessoais. Com pastores que sabem exatamente onde vão chegar nos próximos 5 anos, ou que sabem exatamente aquilo que, sabem exatamente aquilo que os espera. O ministério é sempre misterioso, e não compete a nós, pastores, planejarmos o futuro, pois não estamos apacentando a nós mesmos, e sim apacentando o rebanho de Deus, que pelo tempo em que apacentarmos é sempre uma honra. Esses apacentam a si próprios, buscam as próprias ideias, ou os próprios entendimentos em relação à igreja, à fé e ao evangelho. Judas compara esses homens, e a comparação de Judas, ela tem 4 aspectos, e aqueles que conhecem um pouco de filosofia vão sentir a falta de um elemento aqui. Judas vai comparar esses homens ao ar, à terra, ao mar, e faltou o fogo, mas ele não compara ao fogo, ele compara ao céu, às estrelas. Qual é a comparação que Judas faz? Estes homens são nuvens sem água, impedidas pelos ventos. A ideia aqui é de um fazendeiro que está ansiosamente aguardando pela chuva, e ele vê as nuvens se formando, e essas nuvens se formam, mas quando elas chegam perto da plantação, o vento as impele para outro lugar. Tem aparência de chuva, mas não goteja uma só
gota d'água. Há uma aparência de nuvens carregadas de água. Segunda comparação, pode ser tida como um agricultor ou como um faminto. Eles se comparam à árvore em plena estação dos frutos e destes desprovidas. É como uma árvore em pleno outono, e aqui nós estamos num contexto do Oriente Médio. E no outono as árvores são necessariamente carregadas de frutos, mas ao buscar nela frutos, não encontra. Não encontra frutos da sua vida evangélica, não encontra frutos do seu trabalho evangelístico, não encontra frutos nenhum para ser dado para os famintos. Lembrem-se da maldição da figueira em Jesus Cristo. Jesus, tendo fome, viu a figueira e achou estranho, uma figueira fora do seu tempo de frutos, está toda frondosa. Jesus então vai até ela e, não achando fruto nenhum, amaldiçoa a figueira, dizendo: de ti não saia nenhum fruto. No dia seguinte a figueira está seca, os discípulos se espantam e Jesus fala da necessidade de vivermos de acordo com aquilo que somos externamente e internamente, e a realidade de que todo aquele que está em Cristo deve dar fruto. Mas há um desdobramento aqui, e eu já estou me encaminhando para o final, porque o texto está terminando e tem mais 3 minutos aqui no meu relógio. Nós acabamos passando um pouquinho do tempo na liturgia. São árvores duplamente mortas. É como se o agricultor então olhasse para essa árvore que não tem fruto e retirasse ela do lugar a fim de replantá-la em outro lugar. Talvez o solo não está com nutriente suficiente. Talvez essa árvore não está perto de ribeiros, de correntes de água. Mas ao tirá-la do seu local original e replantá-la, em um dia para o outro ela seca, só servindo para a lenha. É essa a ideia aqui na continuidade do versículo: duplamente mortas ao serem desarraigadas, ao serem tiradas do chão, mostram-se mortas em fruto e mortas no replantio. Terceira característica, ou terceira comparação: Judas diz que esses homens são ondas bravias do mar que espumam as próprias sujidades. A ideia aqui de comparar o mar é com a obstinação de sempre quebrar na areia e nunca retroceder em seus intentos. É um ato obstinado de quebrar-se na areia. E ao quebrar-se na areia, nas pedras, na praia, toda a sujidade acaba sendo revelada. Então a revelação não é a sujeira que está aparecendo nas espumas. A revelação é que a obstinação em fazer sempre a mesma coisa e nunca mudar, mostra exatamente como está o seu coração. É incansável em fazer o mal. É feroz, é indomável, é incansável e certamente desvia os desavisados. Certamente destrói os desavisados. E aqui um exemplo claro dá para a gente comparar. Aqueles que já foram em praia de tombo, é sempre um perigo danado. E se deixar as crianças soltas, já começa o desespero. Porque a criança vai cair na praia de tombo e vai aparecer na areia, toda enrolada, toda sacudida pela força do mar. Os desatentos são levados e destruídos. Quarta comparação: são como estrelas errantes. E qual é a ideia de estrelas errantes aqui? Aquelas que são impossíveis de guiar os navegadores. Não é uma estrela cadente, ele não está falando aqui de estrela cadente. Ele está dizendo de estrelas em que nós não podemos nos pautar para sabermos exatamente a direção em que estamos indo. São estrelas que não servem para guiar
pessoas, estrelas errantes. Se você olhar para o céu aqui no hemisfério sul, você vê o Cruzeiro do Sul, você vê a Estrela do Norte, e elas solenes, sólidas, permanecem no céu guiando os navegadores até os dias atuais. As estrelas errantes não servem de guia. Qual é o destino dos falsos mestres? Final do versículo de número 13, nos diz: estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Entendam, irmãos, é necessário identificar os perigos. A Bíblia nos deixa claro dos lobos vorazes em pele de cordeiro. A Bíblia deixa claro dos perigos que as ovelhas padecem. E por deixar claro, é a missão do pastor e das ovelhas se atentarem para o perigo. Notem aos quatro cantos qualquer exemplo que lhe venha à mente, o estilo de vida dos falsos mestres, a fonte de autoridade, sua sabedoria que não se sustenta em momento algum, seu modelo bíblico, isto é, seus antecessores, e o perigo que eles representam. Mas uma coisa nós não podemos nos furtar, tenha absoluta certeza: o destino de tais homens está guardado para sempre. Deus não socorreu a anjos, Ele não socorrerá aos falsos mestres. Concluo com a palavra de Paulo a Timóteo, retornando à fala do apóstolo que não era politicamente correto. Em Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 14, diz: Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, porém, Timóteo, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. E na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas a chave aqui é o versículo 15. Tu, porém, foge destes a qualquer custo. Oremos. Deus, em nome de Jesus, nós pedimos a sua ajuda, pois vivemos em um mundo onde a verdade é relativizada, onde a sexualidade é relativizada, onde o direito é relativizado, onde a família é relativizada. Vivemos em um mundo onde verdades absolutas parecem ter deixado de existir. E infelizmente nós vivemos num mundo onde verdades absolutas em relação à igreja parecem também estar se esvaindo. Ajuda-nos, Senhor, a batalhar pela fé que de uma vez por toda foi dada aos santos. Ajuda-nos, Senhor, a sermos diligentes na defesa do Evangelho de Cristo,
que foi depositado à igreja não como igreja local, a igreja como igreja triunfante, como igreja militante, a igreja do Senhor na terra, espalhada pelos 4 cantos, e a igreja do Senhor no céu. Esta igreja recebeu do Senhor o depósito da fé, a verdade do Evangelho, e esta igreja está em guerra, e a sabedoria voraz dos inimigos da fé, o pecado, o mundo, o diabo, é tamanha, que muitas vezes dentro da igreja o que se tem é um verdadeiro presente de grego ou um cavalo de Troia posto ante os muros das catedrais. Acorda no Senhor, desperta, Senhor, a sua igreja nesse tempo, desperta, Senhor, a igreja de Cristo nesta época no Brasil, levanta homens, como o Senhor tem levantado nos Estados Unidos, como o pastor John MacArthur, que se levanta ante a mentira, colocando a própria vida em risco, mesmo aos 81 anos. É o mesmo Espírito que está lá, está cá, é o mesmo Espírito que se move em nós. Desperta-nos, Senhor, nos dá coragem, Senhor, para lutar pelo Evangelho de Cristo e para combater os falsos mestres que infelizmente se encontram aos milhares. Apóstolos, reis, donos de igreja, dominando, dirigindo, construindo seus próprios impérios. Permita com que sua noiva seja defendida por bravos guerreiros da fé, guerreiros que não ousam e nem ousarão se deitar ou se deliciar com a noiva, mas que a protegerão custe o que custar. Judas é um alerta para o nosso coração, para o nosso tempo, para a nossa vida. Não permita que as palavras do velho crente, que as palavras do velho livro, não sejam postas em prática. Aviva no Senhor, para batalharmos pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Essa é a oração que fazemos e a fazemos em nome de Jesus. Amém.